Tá, começou a gravar aqui. Então, vamos lá, continuar. Esse exemplo, né? Então, olha só. O que a gente quer aqui? Qual é a potência absorvida? Lembra lá como é a potência absorvida? Né? A potência absorvida, por conversão, a gente vai dizer que ela é passiva e geralmente ela é positiva. Né? Geralmente é positiva. Então, bora verificar aqui. Então, a potência absorvida, né? Vou colocar aqui absorvida, recebida, vou colocar um R de recebida, absorvida, vai ser o quê? Né? A gente viu lá, simplificando, ficaria a tensão vezes a corrente. Né? A nossa tensão aqui, se eu quiser saber a potência absorvida, né? Para a potência absorvida, qual é a tensão que eu vou usar? Eu vou usar o VAB ou VBA? Hein? Como é que vocês vão saber? Eu dou duas tensões para vocês. Agora calcule a potência absorvida. Qual é a tensão que vocês vão usar? Vocês sabem me dizer? Vocês têm que lembrar que a potência absorvida é aquela da conversão passiva. Então, ela vai começar pelo mais. Tá? A corrente vai entrando no mais. Então, se a corrente está entrando no mais, para a potência absorvida, eu vou usar o VAB. Tá? Então, para a minha potência absorvida ou recebida, eu vou ter que usar esse cara bem aqui. Né? A corrente vai ser a mesma. Então, bora lá. Então, a tensão vai ser o quê? Menos 4, né? Vezes 2. Então, a potência recebida, nesse meu caso aqui... Eita, escroto isso. Só para vocês entenderem, tá? Vamos ter dúvidas depois. Então, a potência absorvida, recebida, né, vai ser de menos 8 watts. Aí vocês podem confundir, né? Por exemplo, a gente viu anteriormente que geralmente a potência fornecida ela é negativa, né? E a recebida ela é positiva, tá? Mas não confunda, isso daqui é do DOF, geralmente é mesmo para confundir, ok? Nesse meu caso aqui, a recebida vai ser negativa, tá? E a fornecida, bora ver como é que vai ficar aqui. A fornecida, como é que ficaria? Então, eu quero saber agora a fornecida. A potência fornecida, novamente, tensão vezes a corrente, né? Mas qual é a tensão que eu vou usar? Qual é esse cara? Lembra lá. A tensão que eu vou usar é aquela onde a corrente está entrando no terminal negativo, né? Olha só. A tensão que está entrando no terminal negativo é bem aqui, tá? Em cima. Então, essa tensão aqui no terminal negativo é 4 volts. Então, eu vou usar essa corrente com a tensão de 4 volts, ok? Lembro lá que seria da seguinte maneira. Fornecida é quando ela tem uma dificuldade, não é a conversão passiva, ela tem uma dificuldade para deslocar a corrente, então ela faz um esforço a mais. Então, só você lembrar, com menos é onde eu tenho a menor potencial, né? E aí aumenta para o maior potencial. Quando isso ocorre aqui, você sabe que aquele elemento está fornecendo potência para o circuito, tá? Então, ele começa no menos e vai para o mais. A corrente entra no menos e sai no mais, ok? Então, nesse caso aqui, para a potência fornecida, a minha tensão que eu vou usar é 4 volts. E a corrente é a mesma, 2. Só que a potência fornecida, diferente do que nós estávamos vendo lá no sádico, que seria negativa, aqui ela vai dar positivo. Ok? Tá bom? Entenderam? Não vou confundir. Tá? Porque esse daqui é um exemplo do DOF, ele modificou algumas coisas. Ele modificou apenas a tensão para realmente confundir a gente. Alguma dúvida aqui? Hein? Alguma dúvida, pessoal? Não consigo me ouvir? Está ouvindo sim, professor, nenhuma dúvida. Vocês estão quietos, pensei que não estivesse nem ouvindo vocês. Então, bora lá. Esse outro exemplo aqui, também é do DOF. Olha só. A figura 151, essa figura aqui embaixo, mostra 4 componentes, identificados pela letra A, B, C e D. Item A. Que componente fornece 12 watts? E aí? Com vocês. A gente tem a tarde todinha para vocês responderem.
E aí? Quem é que está fornecendo 12 watts? Como é que é o esquema para fornecer? Lembra lá que acabei de falar para vocês? Hein? Hum? Como é para fornecer? A corrente tem que estar entrando aonde? Se o elemento vai fornecer potência, a corrente entra aonde? Hein? Lembra lá que a corrente tem que entrar no menor potencial, no menos, e sai no maior. Quando isso ocorre, significa que aquele componente está fornecendo energia. Então, qual desses elementos em que a corrente entra no menos? Se vocês não estiverem vendo agora, está difícil. O B? A corrente não está entrando aqui, olha, no menos. Né? Então, onde é que está fornecendo? No B. Né? Entra no negativo. Então, pronto, aqui fornece. Né? E a potência é o quê? A tensão vezes a corrente. Tensão é 2, corrente é 6. Né? 12 watts. Ok? Pergunta. Esse 12 watts... Não, bora continuar. Outra pergunta. Tá? Quem mais? É só ele? A letra C também, professor. A letra C, né? Aqui. A corrente também está entrando no negativo, olha aí. Então, nós temos dois elementos. Qual a potência? Tensão 6 volts, aqui era 2. Corrente 12. 2. 12 watts. Beleza. Então, nós temos aqui a ITA. Que componente fornece 12 watts? A letra B e C. Pronto. Que componente absorve 12 watts? Para absorver, como é que é o esquema? A corrente tem que estar entrando aonde? É da forma passiva, né? Ela entra do maior potencial e cai para o menor, né? Essa é a forma passiva, não é isso? Então, quais são? A e D. A corrente está entrando aqui no terminal positivo, né? E no D está entrando também no terminal positivo. Beleza. Então, os componentes que absorvem 12 watts são A e D. Fechou. Item C. Qual é o valor da potência recebida pelo componente B? Quanto é que o componente B recebeu de energia? Ele absorveu, ele recebeu. Quanto foi que ele recebeu? Tá difícil aí, pessoal? Quanto foi que ele recebeu? Bora, chuta pelo menos. Vai ficar gravado aí, chuta pra ver quem vai falar. Vai ficar gravado depois, vocês vão lá pro YouTube olhar. Quem errou, quem acertou. Bora, pessoal. Vou esperar. Se vocês pensam aí. Qual foi o valor da potência recebida? 12. Positivo ou negativo? Fala. Foi positivo? Positivo, né? Nós definimos lá no Sadico que a potência positiva seria aquela recebida, e a negativa é a fornecida. Né? Não é essa que a conversão que está fazendo? Então, pronto. Né? Eu até me esqueci aqui o que é. Ah, tá certo. Aqui é fornecida,
recebida, né? Então, ele quer saber qual é a potência recebida. Então, por exemplo, aqui. Ei, não, tá errado aqui. Pô. É do item B, né? Mas calma aí. Aqui é uma jogadinha. Que fornece. Aqui fornece. Aqui recebe. Recebe. E aqui também. Né? Mas calma aí. Ele quer saber do B. Ele tá de sacanagem com a gente. Qual é o valor da potência recebida? Mas, na verdade, está fornecendo. Né? Então, o que a gente sabe aqui? Bora começar aqui. O que a gente viu antes? Que a potência recebida ela vai ser igual a menos, né, da potência fornecida. Ok? Qual é o valor da potência fornecida aqui? Potência fornecida vai ser 2 vezes 6, normal. Então, a potência recebida, nesse caso, vai ser menos 12 watts. Ok? Essa é a jogada dele. Tá? Ou seja, é isso. Deixa eu ver. Tá certo? Tá certo aí, pessoal? E na dúvida também. Vocês estão me acompanhando aí? Cadê? É isso mesmo. Vocês entenderam? Entenderam qual é o esquema? Sim, professor. Isso aqui a gente já definiu anteriormente. Olha. A potência recebida ela vai ser igual a menos a potência fornecida. Então eu calculei a potência fornecida, porque na verdade esse cara bem aqui está fornecendo potência, o item B. Né? A potência fornecida vai ser a tensão vezes a corrente, por isso que deu menos 12 watts. Tá? Então a resposta do item C é menos 12 watts. Ok? O item D. Qual é a potência fornecida pelo componente B? E agora? Agora seria 12 positivo. 12 Vai ser o positivo. oposto. Vai ser 12. Se foi menos 12, como ela estava recebendo, fornecida vai ser positivo. Pronto. Positivo. Ok? Aqui negativo, aqui positivo. E qual é o valor da potência fornecida pelo componente D? Componente D. O componente D está recebendo. Tá? Então, bora montar o mesmo esquema aqui do componente D. Então, a potência recebida vai ser igual a menos a potência fornecida. O que ele quer saber? Ele quer saber a fornecida. Né? Então, bora ver aqui. A potência recebida é quanto? Né? 12. 3 vezes 4. Né? Menos a potência fornecida. Então, a potência fornecida, nesse caso aqui, vai ficar menos 12 watts. Pronto. Então, no item E, o valor da potência fornecida é de menos 12 watts. Ok? Sem dúvidas aqui, né? Esse negócio do sinal mais ou menos aqui é importante para a gente, tá? Então, por isso que vocês devem prestar atenção. Ok? Aí tu vai ver, errou, é só errei o sinal, professor. Mas aí já foi. É o sinal que eu quero que você me diga, né? Se está fornecendo, se está recebendo, por que ficou negativo, porque às vezes um elemento, por exemplo, uma fonte de tensão, que deveria ter uma potência negativa, mas na verdade às vezes a gente pode estar absorvendo potência, né? Então essa fonte de tensão vai ter que estar positiva. E se vocês me colocarem negativa, ela vai estar errado. Aí perde a questão. Ok? Então pode acontecer esses casos. Então preste atenção, você já prestar atenção
no sinal. Posso continuar? Não tem dúvida aqui nenhuma, né? Tá. Vamos ver o que mais aqui. Elementos de circuitos, tá? O que eu quero que vocês saibam aqui? Bora ver o que é o conceito de linearidade, sentidos, quais são os elementos passivos e ativos, o que são isso? Resistores, fontes independentes, independentes e dependentes, que nós chamamos aqui de controladas, ok? Tá? Um elemento é um componente básico de um circuito, nós temos aqui, então, vocês vão ver o que é um resistor, o que é um capacitor, o que é um indutor, o que é uma bateria, o que é uma fonte de tensão CC, uma fonte de corrente, ok? Todos são componentes básicos dos nossos circuitos elétricos, tá? Só que esses componentes eles têm um determinado comportamento, que pode ser linear ou não linear, tá? Os que nós vamos estar trabalhando aqui, a maioria deles é linear, tá? A gente vai ver o que é isso daí, ok? Nesse comportamento, nós vamos querer descrever esses elementos por meio de equações, de modelagem, né? Então, nós já temos a modelagem do resistor, nós já temos a modelagem do comportamento do indutor, né? Do capacitor, ok? Então, com esses modelos aqui, a gente consegue já prever como é que aquele meu circuito vai me comportar. Por exemplo, eu entro com uma fonte de corrente na entrada dele, e eu quero saber qual é a resposta dele em determinado componente lá na frente. Tá? Para quê? Eu vou entrar com uma senoide qualquer, eu posso sair ali com uma outra resposta, não sei, né? Mas só que eu tenho que primeiro calcular, eu tenho que saber prever isso, por exemplo. Por que eu quero saber isso daqui? Dessa forma, eu consigo fazer a filtragem, eu consigo usar filtros passa baixa, passa alta, né? Passa faixa, ok? E esses filtros são importantes para a gente na redistribuição, né? Na alta tensão, na baixa, ok? Para quê? Para evitar ruídos. Por exemplo, quando você vai trabalhar por exemplo, na subestação, se vocês forem lá algum dia, vocês vão ver que lá eles têm um filtro para determinada frequência. A frequência é a quinta harmônica. Quinta harmônica, 300 Hz, né? Como é que é feito isso? Através dessa análise aqui. Né? Então, a gente já sabe quais são os elementos que a gente tem que colocar e sabe como é que é a resposta para filtrar a senoide e tirar as frequências indesejadas. Okay? Então, essa é a análise desse comportamento que nós temos que saber aqui, como é que vai funcionar. Okay? Então, bora lá. Então, como estava dizendo isso daqui? Isso daqui eu passo para vocês. Independente da área que vocês forem trabalhar, vocês vão ter que saber circuito. Alguma coisa de circuito vocês vão ter que saber. O básico do básico. Tá? A lei de Ohms é um exemplo típico de equação constitutiva. Essas equações constitutivas vão te dar a relação, o comportamento do elemento, tá? Que é uma equação simples qualquer, como vocês já viram, da potência, da resistência. É uma equação constitutiva, okay? Que te dá o comportamento. O que é linearidade? Tá? Nós vamos querer saber se uma equação qualquer, um circuito, um elemento, ele é linear, né? Quando eles respeitam a homogeneidade e a superposição. Okay? O que significa isso daqui? Né? Para ele ser linear, vou mostrar aqui na frente para vocês. A entrada deve ter um comportamento similar com a da saída. Ok? Vou mostrar aqui para vocês. Melhor mostrado. Tá? O que eu tenho aqui? Conceito de linearidade, né? Está dizendo um pouquinho da arte da engenharia. A arte da engenharia consiste em ter uma boa ideia brilhante, usando dinheiro, materiais e pessoas competentes, com respeito pelo ambiente, produzindo algo de interesse público, né? A gente vai falar um pouquinho da nossa engenharia, né? O que é a engenharia? Nós sempre vamos projetar alguma coisa, algo, né? Que vá nos resolver um problema sempre a baixo custo, né? A gente nunca vai querer projetar algo em custos elevados que não vai valer a pena. Então, essa vai ser a função da gente aqui na engenharia, tá? Para isso, eles vão usar os modelos que representam os componentes, né? Para poder simular, ok? E vão ver os componentes com menores custos possíveis, né? Ok? Por exemplo, eu sei que falaram em custo aqui, né?
Eu sei que eu preciso colocar um elemento... eu não sei qual é a resistência que ele precisa, né? Aí eu vou colocar a resistência mais alta? Não, aquele elemento, aquele componente que eu tenho que proteger, se eu colocar uma resistência muito alta, uma isolação muito alta, ele custa dinheiro. Então eu tenho que ver qual a tensão que ele vai estar suportando ali naquele determinado circuito, para me ver um isolador, um equipamento que suporte realmente aquela tensão. Por exemplo, eu tenho um capacitor que pode ser para 10 volts, ou tenho um capacitor que pode ser para 100 volts, ou para 200 volts, né? Eu não vou colocar maior, eu vou colocar o que eu preciso certinho, porque eu vou ter usando o menor custo possível. É a mesma coisa para resistência, né? Tu tem resistor para 10 volts e resistor para 127 volts, 220 volts, tá? Varia, ok? Então é nisso que ele está falando que é o menor preço possível. Por isso que tu tem que saber, os engenheiros precisam usar os modelos para representar os componentes do circuito elétrico, entenderam? Por isso que a gente usa os modelos. Os modelos podem ser usados para prever os cálculos, né? Isso que eu já falei para você, do funcionamento do circuito, que utiliza os componentes. Tá. Para ser linear, tá? Como é que os modelos são lineares e não lineares? Tá? Para ser linear, ele vai ter que respeitar algumas coisas, ok? Por exemplo, se eu quiser saber se o meu componente ali ele tem um comportamento linear. Se tem um comportamento linear, significa dizer que quando esse componente é submetido a uma corrente I1, ele vai ter uma resposta V1. Geralmente é assim que a gente faz o teste, né? A gente entra com uma corrente e mede a tensão lá na saída. Tá? Quando eu entro com uma corrente I2, ok? Ele vai ter uma resposta V2. O que eu quero daqui? Eu quero a proporcionalidade, tá? Eu quero o quê? Que a somatória de I1 mais I2, tá? Produz uma resposta de V1 mais V2, proporcional. Basicamente isso, tá? Se ele respeitar isso, I1 mais I2 for igual a V1 mais V2, não for igual. Mas, na verdade, ter essa proporcionalidade, né? Quando o I1 aumentar, o V1 aumentar, eu possa somar e eu consigo ver essa linearidade, eu chamo que ele respeita o princípio da superposição, ok? Esse é um dos princípios que ele deve respeitar, tá bom? Parece besta isso daqui, mas tu vai ver que elementos não respeitam isso, alguns elementos. Uma outra coisa que ele deve respeitar também é o princípio da homogeneidade, tá? Por exemplo, se eu entrar com uma excitação... Como é que é essa excitação aqui? Uma excitação I1, e ele me der uma resposta KV1, vai ser o mesmo esquema. É esse daqui? É isso que eu fiquei na dúvida. Deixa eu olhar aqui. KV1 é igual a... Sim, tem a somatória também. É isso que eu quero ver. Cadê meu livro? Tá aqui. Deixa eu olhar aqui. É diferente aqui. Homogeneidade. Essa daqui. Deixa eu apagar. Ele vai ter que assumir essa proporcionalidade bem aqui. Se eu tiver o I1, né? I1 qualquer, eu vou ter uma resposta. Eu vou ter uma resposta V1. Ok? Se eu aplicar uma constante na entrada, tá? Uma constante qualquer na entrada da corrente, I1, a saída dele vai ter que ser proporcional, vai ter que ser aumentada ou diminuída conforme essa constante, tá? Então, ela vai ter que respeitar isso daqui. Então, se K1 vai ter que aparecer a mesma constante para KV1. Ela vai ter que ter essa proporcionalidade, tá bom? De crescimento da tensão na resposta da saída, ok? Quando isso aqui ocorre, né, nós dizemos que essa equação ou esse componente está respeitando o princípio da homogeneidade, tá bom? Então, se ele respeitar o princípio da homogeneidade e da superposição,
eu posso dizer que o meu elemento, o meu componente, ele é linear, tá? Então não esqueça, para ele atingir a linearidade, ele tem que respeitar o princípio da superposição e da homogeneidade, ok? O que seria isso daqui? Coloquei aqui para vocês, né? Coloquei. Eu tenho uma entrada I1, vou ter um comportamento V1. Eu tenho uma entrada I2, vou ter um comportamento V2. Quando eu somar I1 mais I2, ele deve crescer na mesma proporção de V1 mais V2. É basicamente isso. Quando eu tiver uma corrente I, eu tenho uma resposta V. Se eu aplicar uma constante na entrada, um degrau, né? Eu posso fazer isso. Na entrada, eu tenho uma corrente, aplico um degrau, tá? Na saída que eu vou estar olhando, eu vou também ter que ter aquela tensão que eu tinha antes, multiplicada pelo degrau da entrada. Tá? Então, eu vou ter que ter a mesma resposta, a mesma similaridade da resposta. Essa é a homogeneidade. Ninguém tem dúvida aqui, né? Ninguém tem dúvida, né? Então, bora ver aqui. Bora ver se esse dispositivo aqui ele é linear. Cadê? Vamos dizer que eu tenho aqui... Eu tenho uma tensão V1, que vai ser igual a R. Esse elemento R aqui não vai mudar, que seria minha constante, vezes I1. Eu tenho uma tensão qualquer V2, pode ser eu estou aplicando a entrada, eu vou ter uma resposta. R e 2, ok? O que eu quero ver aqui? Calma aí. Né? O que basicamente eu vou querer ver bem aqui? Ó? Quando eu tiver a entrada, que é o V1 mais V2, o que eu vou ter aqui na frente? Eu não vou ter isso daqui. R vezes I1 mais R vezes I2. Não posso dizer que o meu V1 mais V2 vai ser igual a R. Oh, caramba. I1 mais I2. Aqui ele mantém a proporcionalidade. Tá? De V1 mais V2. De 1 mais I2. Eu posso dizer aqui que ele está respeitando o princípio da superposição. Tá aqui. Aqui ele respeitou o princípio da superposição, tá? Beleza? Tá. E se eu quiser saber se ele está respeitando o princípio da homogeneidade? Como é que eu posso fazer isso daqui? Bora verificar aqui. O que a gente sabe bem aqui? A gente sabe que o V1 é igual a R vezes I1, tá? Vamos dizer aqui que o I2 vai ser igual a K e 1, tá bom? K e 1. É isso mesmo? É. Então, nós temos aqui que V1 tô fazendo besteira. Tô. Vou ter que usar aqui o V2. Então, eu vou dizer que o V2 vai ser... Deixa eu usar por aqui. Será que eu estou usando I2? R2, em que eu tenho R vezes K e 1. Aqui é 2. O que eu tenho aqui? É isso? É. Esse cara bem aqui, ele está me representando V1. Tá? Então, eu sei que o meu V2 está crescendo proporcionalmente a V1.
tá? Ele tem uma proporção, essa constante bem aqui, ok? Com isso daqui, eu sei que eu estou respeitando o princípio da homogeneidade. Homogeneidade. Ok? Se os dois respeitam o princípio da homogeneidade e da superposição, eu posso dizer que esse meu componente bem aqui, ele é um componente linear. Ok? Ou na equação, um modelo é um modelo linear, que representa um determinado componente. Ok? Bora ver um outro exemplo aqui. Talvez você esteja dizendo, mas não é sempre assim, né? Bora ver um exemplo de modelo não linear. Aí vocês vão conseguir diferenciar o linear do não linear. Aqui estava a resolução. Ok? Tá a resolução para vocês olharem depois. Se eu tiver esse modelo, aquele foi o linear, bora ver agora o modelo não linear. Para esse modelo bem aqui. Ok? Bora ver como é que é esse. Deixa eu anotar em algum lugar aqui. Bora ver como é que ele vai se comportar aqui. Primeira coisa que eu vou querer verificar é o princípio da superposição. Ok? Então, bora colocar aqui o princípio da superposição. É o meu P aqui. Princípio da superposição, o que eu tenho aqui? Que a minha entrada, a somatória da minha entrada V1 mais V2, eu vou dizer que ela vai ter que... Não é igual aqui. No livro, Dorff ele usa igual, né? Mas deve ser uma proporção. Deve ser uma proporção de I1 mais I2. Ok? Então, eu tenho uma entrada qualquer, tá? Tá errado isso aqui. Tá errado. Eu vou somar realmente. Deixa eu colocar direito aqui. É isso aqui. V1, V2, ele vai ter um comportamento de I1 mais I2. Vai ter que ter essa proporção aqui. Então, eu quero verificar quem é V1 mais V2. Quem é V1 mais V2? V1 é I ao quadrado. Né? Então, I1 ao quadrado mais I2 ao quadrado. Ok? Agora não lascou isso aqui. Deixa eu ver. V1 mais V2 vai ser I1 ao quadrado mais I2 ao quadrado. Tá. O que eu tenho aqui? Bora verificar aqui uma outra resposta. Se eu quiser entrar com uma resposta, é isso? A soma das respostas deu V1 mais V2, I2 ao quadrado mais I2 ao quadrado. Ok. Aqui, eu vou entrar para minha outra resposta. Calma aí, que agora aqui eu tenho uma entrada, minha entrada é V. Eu tenho uma resposta I. Se eu entrar com minha resposta, a entrada I, eu tenho uma resposta V. Não, tá legal. Eu tenho que tentar chegar nisso aqui. Se eu conseguir respeitar isso, o circuito está ok. Então, eu coloquei o V1 mais V2, daí I1 ao quadrado mais I2 ao quadrado. Ok. Tá.
Não era I2 ao quadrado aqui que eu teria que testar? Não é I2. Eu teria que ver o comportamento de I1 mais I2 para ver se está batendo. Só que nesse caso aqui, seria a raiz quadrada de V. Se não me engano, isso aqui pode ser uma opção. Raiz quadrada de V1 mais V2. Raiz quadrada de V1 mais raiz quadrada de V2. Mesmo expoente. Joga para o outro lado. Tá, Então eu posso fazer da seguinte maneira aqui. Eu posso verificar o comportamento de 1 mais I2 elevado ao quadrado. Tá? Para ver se ele vai se comportar. É isso. Tá? Então, quem é esse cara bem aqui na resposta? Né? I1 mais I2 ao quadrado vai ficar o quê? I1 ao quadrado mais 2 I1 vezes I2 mais I2 ao quadrado. O que eu tenho aqui? O que eu estou querendo ver? Né? Que essa minha resposta bem aqui, ela vai ser, essa resposta, na verdade, essa resposta aqui de baixo, tá? Do que eu estava vendo para I1, ela vai ser diferente dessa outra aqui. Ela não vai estar batendo. Né? A gente pode estar vendo aqui quando a gente abrir a equação. Ok? Então, eu sei que I1 ao quadrado mais I2 ao quadrado é diferente da resposta da tensão, que seria I1 mais I2 elevado ao quadrado. É isso? É. Calma aí, deixa eu ver. Eu jogo aqui a tensão, raiz de V1 ao quadrado mais raiz de V2 ao quadrado. Ok. Só ver um negocinho aqui. Rapidinho. Tá. Tá. Esse aqui eu não estou na dúvida. Como é que eu consegui? Eu levei 1 mais I2 ao quadrado. Eu encontrei essa resposta aqui. 1 ao quadrado mais I2 ao quadrado. Vai estar diferente da resposta, mas calma aí. Essa não linear que eu estou na dúvida. A resposta dela vai ser realmente diferente. Ela não tem aquela proporcionalidade, mas eu não estou conseguindo explicar para vocês como é que eu consigo provar isso, né? Porque quando eu vou verificar bem aqui, ó, eu posso colocar simples logo. Cadê? Não estou conseguindo mostrar para vocês em números direito. Quando eu vou fazer somatória de V1 mais V2, que eu aumento em determinada proporção, e 1 mais 2, eles não vão aumentar na mesma proporção na somatória. Vocês sabem disso que não vai acontecer porque ele está elevado ao quadrado, né? Então ele vai ser mais uma expoente, ele vai subir. Vai subir de uma outra proporção, né? A proporção que ele aumenta aqui, em I1 para I2, é diferente para V1 para V2. Agora eu não estou conseguindo explicar para vocês por meio dessas equações aqui direito. Mas vocês conseguiram me entender mais ou menos? Mais ou menos como é a proporção do aumento, ele deve manter essa proporção. Se ele manter essa proporção, aí eu subo
ele mantém o princípio da superposição. Nesse caso aqui, ele não está mantendo. Né? Mesmo que tivesse uma constante como eu tinha antes do R, aqui tinha uma constante do R, né? Mas ele mantém a proporção. Faz bem aqui. Era V1 mais V2, né? Eu tinha um aumento, mas ele era na proporção de 1 mais 2, ele tinha uma proporção bem aqui, mas ele era constante. Ok? Era um ganho constante. Aqui não tem esse ganho constante. Eu não tenho ganho linear. Eu tenho um ganho que é uma determinada exponencial, devido a esse quadrado bem aqui em cima do i. Espero que vocês conseguiram entender muito bem. Ok? Nesse caso aqui, ele não vai estar respeitando o princípio da superposição. Ok? Se ele não respeita, ele não é linear. É basicamente por aí que a gente vai estar vendo. Tem alguns elementos que não são lineares, né? A gente vai ver lá, que é o indutor e o capacitor. Eles vão ver que é um comportamento diferente. Eu entro com uma corrente aqui, a tensão é diferente. Ok? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para vocês. Vamos explicar o que é o modelo, o que é linearidade, tá? Dentro disso, vocês têm que saber o que são os elementos, tá? Quais são os elementos ativos e passivos. Vocês conseguem, pelo básico que vocês já viram, acho que no ensino médio, vocês viram no ensino médio o que é um resistor, né? O capacitor e o indutor. Viram isso? Viram ou não viram? Sim, né? Desses elementos que vocês viram lá, quais são os elementos passivos e ativos? Hein? Vocês conseguem identificar? Do que vocês viram no elemento lá? Basicamente assim, um elemento passivo, ele vai absorver energia. Tá? Ele vai consumir energia, então ele é passivo, ele vai consumir. Tá? Que é o resistor, tá aqui. Que é o resistor, capacitor e indutor. Ele não produz energia elétrica, ele consome. Então, esses exemplos de resistor, capacitor e indutor, esses são elementos passivos, ok? Tá bom? Já os elementos ativos, né? Eles produzem energia, eles geram energia elétrica, né? Não vou dizer que produzem, eles geram energia elétrica, né? E quem são eles? Nós vamos verificar. Os geradores de energia elétrica, né? As baterias, aquelas pilhas que nós temos, né? E também, não só esses dois, né? Que vocês podem pensar só neles, né? Mas o elemento ativo que nós podemos também considerar são os amplificadores operacionais, né? Que eles podem elevar a tensão, de elevar a corrente, tá? Então, nós consideramos ele um elemento ativo, tá bom? Entenderam aqui? Então, essa é a diferença dos dois elementos, ativos e passivos. Rapidinho aqui. Rapidinho, só um momentinho aqui. Pronto. Esse é o mal de trabalhar em casa. Então, tem que resolver algumas coisas aqui. Então, bora lá. Estão me ouvindo? Tá ligado o fone, né? Tá, bora lá.
Então, já sabe quais são os elementos ativos e passivos, né? Ok. Dentro desses elementos passivos, bora ver aqui como é que funciona um resistor, tá? O que é um resistor? Um resistor ou uma resistência? Vocês podem estar ouvindo falar, ok? O que é o resistor? O resistor, basicamente, é aquele que vai se opor, vai resistir à passagem da corrente elétrica, né? Ele vai provocar uma certa dificuldade, né? Então, é basicamente isso. E aí, essa resistividade, nós representamos eles pelo símbolo do Rho, né? Essa é a resistividade do material. Por exemplo, aqui, ó. Nós temos vários elementos aqui, né? Por exemplo, poliestileno tem uma resistividade Rho de 10 a 18. Silício tem uma resistividade de 2,3 vezes 10 a quinta. Carbono tem uma resistividade baixa, 4 vezes 10 a terceira, mas tem uma resistividade. Alumínio, 2,7. Cobre, 1,7. Aí eu pergunto para vocês, desses materiais aqui que tem resistividade, qual é o melhor condutor elétrico? Se eu quiser criar um material, criar um cabo, qual é o melhor? Cobre, né? Que tem uma baixa resistividade, isso opõe pouco à passagem da corrente elétrica, né? Aí tu tem o ouro. O ouro é um bom condutor elétrico, né? A resistividade dele é menor ainda, né? Quando você precisa fazer alguns equipamentos que você precisa de uma resistividade muito baixa, você pode usar o ouro também, ok? Aí eu pergunto para vocês, madeira é condutor de energia elétrica? Por que não? Hã? Respondam. Se eu quiser criar um cabo de madeira, e aí? Para ser meu condutor. Fala aí, Paulo. Não vou. Você ficou escrevendo, fala. Hã? Pronto, eu acho que até uma determinada corrente não, né? Mas se você ultrapassar um certo limite, ela conduz sim. Pois é, mas não é corrente que a gente fala. Na Tensão. verdade, todo material é condutor. Roberto, teu áudio, Paulo. Tensão. Calma aí. Tá. Na verdade, todo material pode ser condutor, né? Quem rompe essa resistividade é a tensão, né? Por exemplo, eu posso colocar uma madeira ali, um material qualquer, ele não vai conduzir corrente, né? Mas eu vou aumentando a tensão a um determinado nível, não sei qual nível que a gente pode chegar, e ele consegue conduzir corrente elétrica, né? Por exemplo, o ar. O ar não é condutor, mas não tem as descargas elétricas, né? O ar fica ionizado, tem uma tensão, diferença potencial grande, ioniza o ar, e não conduz corrente elétrica, e tem as descargas atmosféricas. O ar é um condutor, madeira pode ser um condutor, depende do diferencial de potencial, tá? Só que a gente quer trabalhar com materiais condutores com baixa resistividade, que eu possa colocar uma baixa DDP, uma baixa tensão, e eu conseguir fazer com que a corrente circule, ok? Então, todo material é condutor, tá? Depende da tensão empregada nela, ok? E nós sabemos a resistividade de cada material. Aqui eu coloquei um material que tem uma boa resistividade, que é o isolador de porcelana. Porcelana? Tá vendo? Isso daqui vocês veem, às vezes, em postes, né? Às vezes na casa, quando eles vão enrolar o fio bem aqui para entrar energia na casa de vocês vão ver um material desse aqui também, né? Que possui uma boa resistividade, né? Mas não significa dizer que ele não pode conduzir energia elétrica. Pode, né? Por exemplo, você vai ver em linhas de transmissões que você tem os isoladores, que são os anéis ali, né? Aqueles anéis isoladores, eu acho que não sei qual é o material deles, né? Cada anel daquele ali tem uma resistividade de 15 kV, né? Por exemplo, se eu colocar só um daquele ali, significa dizer que quando eu chegar nele ali com o cabo, ele pode conduzir para a torre, né, de transmissão. Então, por exemplo, eu sei que é de 15 kV, aí eu coloco 3 isoladores daqueles ali, 45 kV. Eu estou com uma tensão ali de, não sei, né, digamos de 30 kV. Né? Eu estou com isoladores de 45, eu sei que a corrente não vai passar para a minha estrutura metálica, né? E por aí vai, ok?
sei se vocês já viram em linhas de emissões que tem vários daqueles anéisinhos, né? Aqueles anéisinhos ali, que eu não lembro o nome, aquele material que eu não lembro, ele tem uma resistividade de 15 kV, né? Tu coloca vários ali e impede que a torre se torne um condutor, ok? Então você já sabe qual é a função da resistência, onde ela está sendo empregada. Bom, quem mostrou o comportamento da resistência, como é que ele se comportava, como era que a corrente, foi George Seymour Bonds, né? Ele mostrou que a corrente em um circuito formado por uma bateria, um fio condutor, uma seção reta uniforme dada por, né? O que ele definiu? Ele mostrou qual é o comportamento da corrente para determinados materiais. E ele levou em consideração o quê? A área, a secção transversal do condutor, o comprimento, né? E a resistividade do material, né? Com isso daqui, né? Ele pode definir a resistividade para cada material, usando a mesma secção, usando a mesma área. Com isso daqui ele definiu várias resistências, né? O que é a minha resistência? A minha resistência nada mais é do que... Aqui é o inverso, né? Tá. Do que o comprimento sobre a área de secção, né? Então esse meu cara bem aqui seria a minha resistência. Ok? Foi isso que ele definiu. Tá? A unidade da resistência é ohms, ok? Você vai ver por essa letra aqui, o ômega, o ohms, ok? O que mais que eu tenho? O símbolo da resistência é como se fosse essa serpentina bem aqui, tá vendo? Quando vocês verem essa serpentina bem aqui, esse é o símbolo da resistência, tá? Que vai ter uma passagem, e essa resistência aqui sempre vai ter uma queda de tensão. Então, você pode calcular a queda de tensão em cima dessa resistência, ok? Para calcular a queda de tensão em cima da resistência, você pode verificar aqui, né? E a tensão é igual, vocês já viram isso? Resistência vezes a corrente, ok? Ou seja, aqui tem uma queda de tensão em cima desse elemento, né? Tá? Então, essa daqui é a resistência, ou resistor, e a resistividade, né? É o Rho, são diferentes, são coisas diferentes, tá bom? Rho é resistividade e o R é resistência já calculada para determinada secção e comprimento de determinado material. Tá? Só para vocês não confundirem. Ok? Então, você já sabe qual é o símbolo da resistência, sabe como é a equação, sabe como é que ela vai se comportar, tá? A resistência R pode ser chamada de resistor, ok? Vai obedecer a lei de Ohm, tá? Se eu estou com uma tensão, uma corrente negativa, a tensão será negativa. Se eu estou com uma corrente positiva, a tensão será positiva. Ok? Conforme essa figurinha aqui, a gente pode até calcular. Vai respeitar esse daqui, esse resistor. Ok? O que é que nós temos aqui? Isso aqui é besteira. Dentro da lei de Ohm, nós vamos verificar algumas coisas aqui. Tá? Cadê? Se eu tiver uma resistência muito baixa, né? Se eu tiver uma resistência igual a zero, olha só aqui. Se eu disser que a minha resistência está zero, ok? É zero. Zero. Né? A tensão que eu vou ter aqui é zero. Quando é que isso daqui vai ocorrer? Quando tiver um curto-circuito. Né? Quando tiver um curto-circuito, por exemplo, de uma fase para o terra, tu vai ver que a tensão cai para zero. Você consegue ver isso daqui na prática, tá? Ela cai próximo de zero. Ok? Então, esse daqui, o que a gente diz? Que a resistência está muito baixa, está muito próximo de zero. E a gente diz que é um curto-circuito, tá? A tensão cai para zero. Se eu tenho uma tensão, eu estou falando de tensão muito alta? Não.
Tá? Na prática, curto-circuito gerar um fio de conexão, supostamente, tá. Ok? Então, entender essa parte aqui, né? Então, quando eu tenho um curto-circuito, eu posso dizer que minha resistência é zero. Mas quando eu tenho uma resistência muito elevada, né? Eu tenho minha corrente aqui, V sobre E. Quando eu tenho uma resistência muito elevada, né? O que eu tenho aqui? Resistência muito elevada, né? Verificando pelo limite aqui, eu sei que a minha corrente vai ser zero. Ou seja, então eu vou ter uma determinada tensão, mas a corrente não está circulando, né? Então eu posso dizer que uma corrente é muito elevada. Eu posso dizer que é um circuito aberto, tá bom? Ok? Pode ser um elemento com uma resistência elevada aí. Então nós temos essas duas regiões. Quando a resistência é elevada, eu tenho um circuito aberto. Quando a resistência é baixa, posso dizer que eu tenho um curto-circuito no meu esquema de ligações ali. Tipos de resistores, tá? Aqui eu tenho resistores fixos, tá? Variáveis. O que é um fixo aqui? Eu tenho uma resistência de 10 ohms. Eu não consigo variar aquela resistência. Eu vou colocar no meu circuito, vai ser de 10 ohms com determinada tolerância, para mais ou para menos, né? Pode ser de 9,8, 1 ou 10,2 ohms. Né? Vai ter essa tolerância aí, ok? Ou eu posso ter uma resistência variável, né? Que são os potenciômetros, né? Eu digo que eu tenho uma resistência de 10K ohms, né? E eu consigo variar ela de 0 a 10K, ok? A gente também tem para trabalhar, tá? Eu tenho alguns tipos de resistências, que são resistores de fio. Tem alguns exemplos aqui, são maiores, tá? Eu também tenho resistor de fio de carbono, né? Que são esses exemplos bem aqui, ó. Eles são menores, tá? Eu tenho um conector que entra bem aqui. Tá aqui ele, de um lado. Tá aqui ele do outro lado, tá? E eu tenho um material aqui no meio, tá? Esse material são esses fios de carbono, são algumas coisas de granulados lá, que eu consigo variar essa resistência, tá? Então tá aqui como é que seria o esquema dele, ok? Já fio de resistor, na verdade, é o resistor em si, olha. Ele entra aqui, o fio, ele tá todo enrolado aqui dentro, vai todo enrolado, e sai do outro lado, tá? A função desses resistores aqui de fio, geralmente são para dissipar calor, ok? Vocês sabem dizer um exemplo desse resistor de fio que vocês possam encontrar em casa? Uma lâmpada incandescente, professor? Dissipa luz, né? Calor e luz. Um outro exemplo. Uma resistência de, sei lá, um ferro de passar, por exemplo? Ferro de passar, chuveiro elétrico, todos os equipamentos que dissipam calor, que você quer realmente dissipar calor, eles têm essa resistência de fio, tá? Não precisa estar coberto, né? Essa tem que estar cobertinha, bonitinha. Mas, por exemplo, a resistência do chuveiro elétrico, do ferro de passar, não é coberta, né? Aí você consegue aquecer o material, tá? Esse daqui não. Esses materiais aqui de filme de carbono, que são os granulados de carbono, né? A função deles não é dissipar calor. A função deles é fazer com que eu tenha uma divisão de tensão, uma divisão de corrente, né? Que eu consigo fazer com que o meu esquema ali do circuito faça com que minha corrente siga uma determinada direção ou outro comportamento, tá? Então, esse daqui é diferente, tá bom? Então, tá aqui. Eu acho que esse daqui é de fio, de resistor esse primeiro. Não sei qual é. Carbono, 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 todo o resto. Ok? Ou esse aqui é carbono também. Tô na dúvida. Tá bom? Tá aqui. Tá. Essas resistências que nós temos aqui, nós temos nos códigos de cores também, né? Por exemplo, tu pega uma resistência dela, não está escrito aqui. Porque às vezes a resistência é tão pequena que tu não vai conseguir escrever, né? Então é mais fácil conseguir atingir ela com essas cores. E para cada cor aqui, eu tenho um código. Por exemplo, essas três primeiras cores aqui, essas duas primeiras, ela vai me dizer a primeira faixa e a segunda faixa. Por exemplo, o verde, a cor verde da primeira aqui, significa que é 5.
né? Então, aqui, ó, esse verde significa que é 5. O azul, a segunda faixa, ó, é 6. E esse marrom, cadê o marrom? É o marrom? É. Esse marrom bem aqui significa que é 10, tá? Então, é multiplicado por 10. Né? Então, o que eu tenho aqui? Uma resistência de 560 ohms, ok? Essa é a minha resistência aqui. E essa última faixa aqui, ela me diz a tolerância, que é o dourado, tá? Significa o quê? Essa minha tolerância aqui, que é o dourado, ela está me dizendo... Ah, tá. Eu não cheguei na terceira faixa porque eu não pedi a terceira faixa, tá bom? Eu já fui para o multiplicador. Porque eu sei que as duas primeiras ou as três primeiras são a numeração, e eu sei que esse outro aqui é multiplicador, tá? Ele multiplica por 10, ok? E esse último aqui é a tolerância. Então, ele está me dizendo aqui, por exemplo, que ele tem uma tolerância de mais ou menos 5%, né? Então, ele pode chegar aqui a uma tolerância de... Então, ele está me dizendo que essa resistência ela pode variar de 500 e quanto? E 20... Quanto é 5% aqui? 560... 5%, 25... 30, 15... Deixa eu calcular, não. Quanto é que 5% disso? 560... Professor, 95. Oi. já pode explicar de novo essa parte da primeira faixa, segunda faixa e a terceira faixa que ficou como multiplicador, por favor? Tá. Olha só. A primeira faixa aqui, as mais próximas, tá? São as primeiras faixas bem aqui, ó. Eu sei que essa aqui é a primeira faixa, que é o verde, tá? Vem a segunda faixa, tá? Geralmente tem a terceira faixa ainda, tá? Mas aqui não tá a terceira faixa por quê? Mais ou menos assim, ó. Essa última faixa mais distante dessa dourada aqui, geralmente é dourada, prateada, tá? Essa última faixa aqui eu sei que é multiplicador, tá? Então eu já sei que essa daqui é multiplicador, tá? E eu vejo quais são as outras. Então eu tenho aqui a primeira e apenas a segunda. A terceira faixa não está aparecendo, porque já é o multiplicador, que é a faixa mais afastada da tolerância, ok? Então foi isso que eu vi. Eu vi a primeira faixa, que é 5. A segunda faixa é 6, né? E a última faixa que está mais afastada da tolerância é o multiplicador. Então eu já fui nela direto. O multiplicador marrom é 10 ohms. Então é 5, 6 vezes 10. 560 ohms. E a última faixa que é a tolerância, dourado, que é de mais ou menos 5%. Então quer dizer que esse meu carinha bem aqui, ele está variando de 532 a 18, 572. É isso? É. 572. 82. Ok? Então, olha só. Essa é a minha resistência de 560 ohms, mas ela tem uma variação de mais ou menos 5%. Então, ela pode variar nessa faixa etária bem aqui. Quando tu vai medir ela, ela vai estar aqui dentro. Tá bom? Entenderam? Olha, por exemplo, esse outro caso aqui, esse outro exemplo, aqui embaixo. Vermelho. A primeira aqui é a faixa vermelha, primeira, segunda, terceira. Aí sim eu tenho o multiplicador. O multiplicador é a última faixa mais distante da tolerância. Tá vendo aqui? Então, olha só. Vermelho, o que é o vermelho? Vermelho aqui é 2. Então, é 2. Laranja, 3. Tá aqui o laranja. E o violeta, 7. Multiplicado por preto. 1. Então, o que eu tenho aqui? Essa minha resistência, ela é de 237 ohms, né? E a tolerância dele é marrom. A tolerância é de mais ou menos 1%. Ok?
Entenderam? Entenderam como identificar aqui? Professor, Posso você continuar? pode só explicar a parte da tolerância aí rapidinho? A tolerância é o percentual em que essa resistência vai variar para mais ou para menos. Tá? Por exemplo, eu tenho uma tolerância de 1%. Então, significa dizer que ela vai variar 1% desse valor de 237 para mais ou para menos. Né? Então, ela vai variar 2,37 para mais ou para menos. Entendeu? Essa é a tolerância. Por exemplo, uma tolerância mais comum é essa dourada, porque é uma resistência mais barata. A prateada é mais barata ainda. Ela tem uma tolerância de 10%. Né? Então, ela varia muito mais. Okay? Tu vai comprar uma resistência que vai estar variando 10% ali. Né? Aí, pô, vai te dar uma resposta complicada no teu circuito. Ok? Então, geralmente, tu trabalha com a dourada, né? Outro com uma resistência menor, tu vai encontrar aqui a marrom, ou depende do quanto tu quer gastar. Ok? Ah, caramba, rapidinho aqui, só sabe o negócio que não me fala. Pronto, bora continuar aqui. Então, essa parte de resistência aqui, identificação, tá tranquilo, né? Por exemplo, quando a gente vai para o laboratório, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, olha, pessoal, nós vamos usar essa resistência, vão lá procurar. Então, vocês vão lá com essa tabelinha que tem que identificar qual é a resistência e trazer para o circuito. Aí você confirma com o multímetro. O multímetro, ele tem a função de medir a resistência, né? Então, você verifica já pelas tabelas de cores e mede qual é a resistência. Aí vai estar dentro dessa tolerância bem aqui. Ok? Dentro dessa tolerância. Vai ter que estar dentro dessa tolerância, da tolerância que vai estar indicado, se você encontrar um resistor desse aqui. Ok? E você começa a fazer os seus experimentos. Entra com uma tensão, aí eu vou dizer para vocês, bora fazer um divisor de tensão. Eu entro com 12 volts, quero que vocês me diminuam essa tensão para 2 volts. Aí vocês vão verificar qual é a resistência, vão calcular a resistência para isso, e vão verificar, tá aqui, com essa resistência eu tenho aqui uma tensão de entrada de 12, eu consigo ter uma tensão de saída de 2. Né? Ou não, eu quero que vocês entrem com um divisor de corrente. Entra com 2 amperes, eu quero que vocês me tenham aqui na saída meio ampere. Vocês vão verificar qual é a resistência que vocês vão estar usando para isso, tá? Mas vocês vão ter que saber essa tabela de cores. Então, geralmente, primeiro eu pego no celular, vou ver essa tabela aqui e vou lá procurar. E depois eu confirmo com o multímetro. Né? Geralmente é assim que eu faço. Ok? Esse é um tipo de resistência variável, tá? Ou resistor variável. Okay? Nós chamamos de potenciômetro. Vocês já viram ele. Né? Por exemplo, no rádio de vocês que vocês estão ali mexendo, estão tentando aumentar o volume, né? Aquela resistênciazinha que vocês vão aumentando ali, liberando o volume, é o potenciômetro. Ou, por exemplo, a gente tem uma máquina lá, tem um controle no laboratório de máquinas, que a gente vai liberando a corrente de excitação, né? Seriam os rádios antigos, né, que tinham esse potenciômetro, esses novos não tem mais. Não sei como é que é o esquema dele. Mas aqueles antigos vocês iam girando ali, vocês tinham potenciômetrozinho, né? Ou lá, por exemplo, eu quero liberar corrente para minha máquina, eu tenho potenciômetrozinho, né, de 10K, 100K, né, 100 kΩ, que eu vou girando, vai diminuindo a resistência, vai aumentando a corrente que entra por ele, que passa por ele. Ok? Então esse é o esquema aí. Tranquilo até aqui? Tá, né? Nenhuma dúvida? Então bora lá, pessoal. Outra coisa que eu queria que vocês saibam, que vocês têm que saber, é sobre a condutância. Tá?
A condutância é o inverso da resistência. Se a resistência é aquele valor, quanto maior a resistência, maior a posição a passagem da corrente, a condutância, quanto maior a condutância, maior a facilidade da corrente passar por ele. Né? Já que é o inverso da resistência, nós já sabemos está aqui, que a condutância é 1 sobre R, tá? Que vai ser a corrente dividida pela tensão. Tá? Vai ser o inverso, ok? E a unidade que nós vamos estar trabalhando, que é o mol, que seria o ômega invertido. Tá? Tá aqui. Ou também a gente pode estar trabalhando com o símbolo de sinus, que é esse Szinho. Tá? Então a gente vai estar trabalhando mais com sinus, tá bom? Quando a gente for falar de condutância, nós vamos trabalhar em sinus, tá? Então, não tem muito o que falar dele. É o inverso da resistência. Pronto, acabou. Pode ser algumas coisas eu posso fornecer para vocês. Olha, eu tenho um material ali que tem uma condutância de tantos sinus. Né? Calcule a potência dissipada nesse elemento. Ou calcule a queda de tensão nesse elemento. Né? Aí, pela condutância, você calcula já direto a potência, ou queda de tensão, sabe lá mais o que. Ok? Essa é a condutância. Então vamos ver aqui. Já que a condutância é similar à resistência, né, só que na verdade é o inverso, eu vou querer saber algumas coisas desses elementos. Calma aí, tá? O que eu quero saber desses elementos? Por exemplo, eu quero saber naquela resistência qual é a potência dissipada nela. A gente já calculou, já viu como é que calcula a potência absorvida, né? Fornecida, né? Mas eu também quero saber como é a potência dissipada, né? Por esses elementos aqui. Então, nós sabemos que nós podemos, para a lei que nós verificamos anteriormente, nós sabemos que a potência, né, é igual a tensão vezes a corrente. Mas na lei de Ohms, né, nós descobrimos que a resistência, né, é igual a tensão sobre a corrente, né? Com isso daqui, nós substituímos a tensão ou a corrente aqui dentro, nós podemos ter essas duas equações aqui, né? Que a potência, que a gente chama de potência dissipada, pode ser a resistência vezes a corrente ao quadrado. Ou a potência dissipada, que nós chamamos, né? Pode ser o que aqui? Cadê? Qual a outra aqui? R vezes I, a tensão... Tô fazendo alguma coisa errada, não tô? Não, tá certo. Vai ser a tensão quadrada sobre R, ok? Então, são as duas formas de a gente calcular a potência dissipada. Tá? Em determinado resistor. Geralmente, a gente pega aqui a corrente, sabe qual é a resistência do elemento e verifica qual a potência dissipada naquele elemento ali. Ok? O que mais que eu tenho aqui? As unidades são positivas, né? Como está absorvendo, nós vamos dizer que ele é positivo, que nós já verificamos isso daí anteriormente. Portanto, o resistor sempre absorve potência do circuito, confirmando a ideia de que é um elemento passivo, incapaz de gerar energia. Isso você já sabe. Ok? Né? Nós podemos calcular essa energia absorvida. Né? Nós sabemos que era... O que nós sabemos antes, né? Nós estávamos calculando pela tensão vezes a corrente, mas aqui a gente também pode calcular essa energia absorvida, ok? Pela corrente ao quadrado vezes a resistência, é uma forma também de calcular essa energia absorvida, ok? Determinado instante de tempo, ok? Então, não tem muita novidade aqui. Tem algum microfone de vocês aberto aí, de vocês? Tem algum barulho aí? Até aqui tá tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Não, né? Um exemplo básico para a gente fazer. Um ferro elétrico. Olha só. Eu quero saber a resistência desse ferro elétrico, mas eu não sei, não está dizendo lá, né? Mas eu consigo medir a corrente. Consigo medir a corrente e consigo medir a tensão, né?
Então, bora ver aqui. Utilizando a lei de Ohms, qual era a resistência desse meu cara aqui? Bora ver. Tá aqui já. A tensão de 120 sobre a corrente. Né? É basicamente isso daqui. 60 ohms. Mas bora ver também a resistência de um chuveiro elétrico. Quanto é que é essa resistência? O que a gente sabe? Por exemplo, um chuveiro elétrico normal, ele tem uma tensão de 220 volts. O chuveiro. Tá? Chuveiro elétrico. 220 volts, né? Com uma corrente. A corrente de um chuveiro elétrico. Deixa eu ver aqui quanto é. Alguém sabe dizer? É grande essa corrente, cara. Bora dizer que essa corrente aqui é alta, para te ter ideia. De 25 amperes. Por isso tu precisa de um cabo sempre de 4 milímetros. Que 2,5 milímetros não suporta essa corrente. Aí você coloca um cabo de 4, mesmo sendo a tensão de 220, só para te ter ideia, né? A potência de chuveiro elétrico, para vocês terem ideia, seria a potência máxima de 5 ar-condicionados de 12.000 BTUs, só para vocês terem ideia. Né? Só que, diferente do ar-condicionado, ele, entre o compressor, quando ele chega na temperatura, ele desliga, né? O chuveiro elétrico não, né? Quando tu liga o chuveiro elétrico, é aquela potência, só que você consegue variar a resistência, né? Geralmente tem 3 níveis, 4 níveis, 2 níveis, né? Mas, por exemplo, o chuveiro elétrico de 5.500 watts tem uma corrente de 25 amperes. Para esse chuveiro elétrico aqui que a gente está usando, qual a resistência dele? Bora ver a resistência dele aqui. Né? Ele tem uma resistência, então bora ver. 220 volts sobre 25. Isso aqui vai dar quanto? Olha só, a resistência é baixa. Resistência de 8,8 ohms. Menor que do nosso ferro aí. Que olha que o nosso ferro drena 12 amperes, mas o nosso chuveiro elétrico drena 25 amperes. Né? Uma resistência de 8,8 ohms. Ok? Entenderam? Já viram a resistência do chuveiro elétrico no ferro? É só aquele fiozinho. Tu tem só o fiozinho todo enrolado. E sai do outro lado. Ok? Um momentinho aqui só. Tô dando aula. Só um momentinho aqui rapidinho, pessoal.
Só lembrando, você está gravando, viu? Vai aparecer depois quem foi colocou. Pronto. Bora lá. Esse exemplo 2 aqui, pessoal. Olha só aqui. No circuito elétrico mostrado na figura 2.8, calcule a corrente I e a condutância desse meu cara aí. E a potência. Então eu quero saber a corrente, condutância e potência. Você sabe, acho que você já tem condições de fazer isso. Você já sabe fazer, né? Olha só, tá aqui o exemplo, tá mostrando como é que é. Mas se eu tivesse mostrado só para vocês o circuito, o que a gente já sabe aqui? A tensão aplicada desse lado bem aqui, que é de 30 volts, vai ser a mesma tensão aplicada sobre esse outro cara bem aqui. Né? E vai ser também 30 volts. Ok? Tá bom? Isso daqui vocês conseguem ver, né? Então, o que a gente quer saber aqui? Primeira coisa. Qual é a corrente, né? Qual é a corrente que vai circular aqui? Para quê? O que é a condutância? Lembra lá? A condutância vai ser o inverso da resistência, né? Para me encontrar a resistência, né? A resistência vai ser VI. Meu, tá arriscando aqui sem querer, hein? Tá. VI. Então, o que eu tenho aqui? Eu já sei a tensão, né, que é 30 volts, mas eu não tenho a corrente. Né? Então, eu preciso dessa corrente aqui. Né? Ok? Então, a gente começa pela corrente. Então, como é que tá aqui? Como é que tá? Tá. Então, bora fazer bem aqui, só vai ficar bonitinho. Aqui ele coloca o I minúsculo, mas a gente viu lá no início do capítulo, né? Que quando a gente trabalha com corrente com tensão CC, mas ele está dizendo se é CC ou CA. CC é o Izão, né? Quando é corrente CA, é o Izinho. Ok? Então, nesse caso aqui, nós tínhamos aqui uma tensão de 30 sobre uma resistência de 5K. Quanto é o K? 10 a terceira, né? Então, pronto. Nós temos esse valor que a gente controlar. De 6, né? Vezes 10 a menos 3, né? Que isso daqui seria o quê? 6 miliampere, ok? Então, nós temos a corrente que está circulando aqui dentro do meu circuito. Tá? Ele pede a corrente, a condutância, né? A condutância ele já mostrou para vocês. A condutância é o inverso da resistência, a resistência é de 5K. Né? Vou colocar bonitinho aqui, só para fazer de novo. 1 sobre R, 1 sobre 5 vezes 10 a terceira. A gente vai estar adotando, não aquele humor, né? Vamos adotar como é? O Siemens, tá? Então vai ficar o quê? 0,2 vezes 10 a menos 3, né? Ou 0,2 milisiemens, ok? É isso que a gente vai estar trabalhando. Essa é a minha condutância, ok? Então, olha só, ele tem uma condutância baixa, né? Ele tem uma resistência de 5K, vocês estão vendo que a condutância é de 0,2 milisiemens, é baixa, né? Então, temos a corrente, temos a condutância. E ele pede a potência. Que potência é essa que a gente vai calcular em cima do resistor? Hein? E a potência fornecida? Onde é que está entrando a corrente? A corrente está entrando no mais. Se a corrente está entrando no mais aqui, eu sei que é a potência absorvida, não é isso? Então, nós podemos calcular
Eu prefiro fazer de novo aqui assim. Então, nós podemos calcular de 3 formas possíveis, né? Nós podemos calcular pela normal, potência vezes tensão vezes corrente, né? Podemos calcular pela potência dissipada que a gente viu, I ao quadrado vezes resistência, ou aquela outra lá, I ao quadrado sobre R. Ou podemos também verificar, deixa eu colocar aqui, V ao quadrado sobre R. Ou podemos também verificar a potência pela condutância. Então, R é o quê? É 1 sobre G, né? Então, ficaria o quê? V ao quadrado vezes G, tá? Então, seriam todas as formas possíveis para a gente calcular aqui a potência absorvida pelo meu elemento, pelo meu resistor, tá bom? E todas elas têm que dar o mesmo valor, tá? Então, olha só, não vou calcular de novo porque já está aqui. Atenção, 30 volts vezes a corrente, 6 mili, 180 miliwatts. A corrente, 6 mili, resistência de 5K, 5 vezes da terceira, 180 miliwatts. A tensão, 30 volts ao quadrado, vezes a condutância, 0,2 mili, 180 watts. Então, de todas as fórmulas que eu for estar utilizando, e até essa terceira aqui sobre a resistência, todas elas vão dar o mesmo valor, de 180 miliwatts, ok? Então, independente da forma que você for calcular, vai ter que dar a mesma coisa. Tranquilo, pessoal? Geralmente, quando a gente vai calcular a potência dissipada, que eu vou olhar assim, eu nem procuro muita atenção, né? Eu sei a valor da resistência, eu verifico lá a corrente está circulando bem aqui em cima dele. Geralmente, eu uso essa daqui. Tá? Geralmente. Tranquilo aqui? Não tem muita dificuldade, né? Isso daqui é mais ensino médio para a gente relembrar. A gente não está nem usando integral, derivada. Alguma dúvida até aqui? Então, bora continuar. Outra coisa que eu quero que também vocês saibam, tá? É sobre as fontes. Nós temos 2 tipos de fontes. Nós temos as fontes dependentes e as independentes. O que é uma fonte dependente e independente? A dependente é aquela fonte que tu coloca e ela te fornece energia. Tu só precisa ir lá na fonte e ajustar ela. Eu quero que minha fonte forneça uma tensão de 127 volts, 10 volts. Ela vai mandar 10 volts, tá? Ok? Então, é uma fonte independente. Nós temos fontes de tensão e corrente desse jeito. Tá bom? Então, olha só. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Geralmente vocês vão... A gente vai trabalhar com esse símbolo de fonte. Esses dois aqui, olha. Que é essa bolinha, né? O mais e o menos. Eu sei que é uma fonte independente, tá? CC. Ou eu posso usar essa outra aqui que parece um capacitor, né? Mais, menos, também quer ser uma fonte que é independente. A gente vai trabalhar mais com esse símbolo aqui, tá bom? Para não confundir com o capacitor que também vai entrar no nosso circuito. E esse daqui é uma fonte de tensão. Nós controlamos a tensão. E a corrente dessa minha fonte aqui varia, tá? A corrente vai estar variando, mas para manter a tensão. A tensão, nesse caso, que vai ficar constante, ok? E a corrente varia. Mas nós também temos as fontes de corrente, tá? Então, a fonte de corrente, nós temos esses dois símbolos aqui. É esse? Esses dois símbolos, tá? Geralmente, nós vamos estar trabalhando com esse símbolo aqui, em que é uma bola com uma seta dentro. Quando tiver essa bola com uma seta dentro, eu já sei que é a minha fonte de corrente independente, tá? Aí, o que vai acontecer aqui? A fonte de corrente. Nessa minha fonte de corrente aqui, o que ele mantém? Ele mantém a corrente constante, tá? E se você for medir a tensão ela varia. Okay? Mas a corrente é constante, tá bom? Então, são os dois tipos de fontes que nós temos independentes, que elas vão funcionar independente como se coisa estivesse funcionando. O que mais que eu tenho para vocês? Então, vocês já sabem quais são as fontes que nós vamos usar nos circuitos, porque mais na frente eu vou mostrar para vocês como transformar uma fonte de tensão numa fonte de corrente para efeito de cálculos, ou uma fonte de corrente numa fonte de tensão, para facilitar o nosso circuito.
tá bom? Então, elas podem ser transformadas numa ou noutra para efeitos de cálculo. Não é que significa dizer que eu vou mudar ela fisicamente, não. Eu estou com o meu circuito montado que tem uma fonte de corrente, né? Ah, pô, mas fica mais fácil eu calcular ela com uma fonte de tensão. Aí eu vou lá, transformo ela. Eu mudo meu circuito, né, na modelagem e calculo. Ok? Uma fonte independente é o gerador de tensão ou corrente que não depende de outras variáveis do circuito, né? Uma fonte de tensão ideal e uma fonte de corrente ideal. Fonte, né? Tá. Fontes reais. Bateria de automóvel. Né? Uma bateria é uma fonte real. Que você tem ali, que ela vai te manter uma tensão constante, quer dizer, ela varia um pouquinho, né? Mas é uma fonte real, ok? Então aqui você já sabe, né? E como é que a gente vai medir, né? Alguns são os equipamentos que nós vamos estar utilizando. Por exemplo, no laboratório de circuito, nós temos equipamentos chamados multímetros. Por que multímetro? Porque ele tem um leque de funções ali dentro, né? Ele é ohmímetro, né? Ele é voltímetro, ele é amperímetro, né? Ele verifica a continuidade, né? Ele verifica a tensão CC e CA, tanto para corrente quanto para tensão. Então, por isso que nós dizemos que ele é um multímetro, tá? Mas aí você pode utilizar no multímetro a função do voltímetro ou amperímetro, né? Ou, geralmente, vocês vão ver, por exemplo, no laboratório de máquinas, nós temos apenas um amperímetro, que vai medir apenas a corrente, tá? Já usaram um multímetro alguma vez na vida? Eu tenho essa experiência? Ô, Jamil, não sabe usar, Jamil? Ah, é simples, tá? Por isso daí vocês têm que usar no laboratório, né? Tá. Se vocês não conseguirem usar agora no laboratório de circuitos, bora tentar fazer uma simulação em que a gente puxa, né, os multímetros e ligam eles. Vocês têm que saber como ligar eles, né? Mas se vocês não conseguirem agora, quando vocês forem fazer máquinas comigo, que é a conversão 2, aí com certeza vocês vão usar. Até lá, já acabou a pandemia, vocês conseguem ir para o laboratório comigo lá. Ok? Então, olha só. Aqui, deixa eu ver o que está escrito aqui. As medidas de corrente de tensão podem ser feitas com medidores de leitura analógica digital, dispõe de ponteiro, digital dispõe de digital. Tá. A principal diferença aqui do voltímetro é que quando tu pega aqueles dois terminais do voltímetro, né, tu tem um multímetro lá, tu tem os dois terminais, tu tem o vermelho, né, deixa eu ver aqui mais canetinha para representar ela, né, tu tem o vermelho e o preto, né, tu tem o vermelho e o preto, ok? Então, se tu tiver uma tensão CC, ele vai te dar uma polaridade diferente. Se tu colocar o preto no terminal positivo, tá, e o vermelho no terminal negativo, a tensão que ele vai te mostrar no teu voltímetro vai ser negativa. Tá? Por exemplo, tu vai medir lá uma resistência, tu quer saber aquela extensão daquela resistência. Aí tu coloca aí inverso. Aí ela te dá menos 10 volts. Aí tu inverte. Tu coloca o preto no negativo. Pode ver na bateria mesmo, na bateria do carro. A bateria do carro tem o terminal preto e o vermelho. Se tu colocar o inverso, vai te dar uma tensão negativa. Se tu muda, tu vai ver uma tensão positiva. Então isso tu já consegue ver no voltímetro, tá? E no voltímetro, a diferença dele é que tu não precisa abrir o circuito. Tu tem um elemento lá, tu tem um capacitor, tu tem um indutor, tu tem um resistor. Tu vai em cima do resistor, tu coloca uma ponta de um lado e a outra ponta do outro lado, né? Aí tu consegue medir a tensão aplicada ali, tá? É simples assim. Eu tô falando isso porque quando você vai pro amperímetro, você não pode fazer isso. Você não simplesmente vai lá e conecta desse jeito, né? Você tem que abrir o circuito, né? O que é abrir o circuito? Por exemplo, será que não tem um desenho aqui? Tem. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Eu tenho meu circuito qualquer. Né? Eu não sei qual a tensão aqui, mas eu quero saber qual a tensão em cima desse meu resistor. Né? Eu quero saber qual é a corrente aqui. Então eu quero saber com o meu voltímetro. Né? Se eu for aplicar o voltímetro, eu venho aqui no meu circuito. Tá? Aí eu tenho um voltímetro aqui.
com a tela, eu venho com o cabo dele do lado e meço aqui. E venho com outro cabo aqui do outro lado e coloco do outro lado. Tá vendo? Quando eu faço isso, eu descubro qual é a tensão aplicada a esses terminais. Vamos supor que seja de 10 volts. Vai aparecer aqui no visor. Ok? 10 volts. Entendeu? Esse é o voltímetro. Quando eu quero saber a corrente que está circulando, aí eu também quero saber a corrente, né, pessoal? Não adianta só a tensão. Então, bora ver como é a corrente. Quando é a corrente, eu digo que eu tenho que abrir o circuito. Né? Então, olha só. Eu venho aqui, eu abro o circuito, eu desconecto o resistor, digamos assim, da bateria, e fica um circuito aberto. Né? Aí eu quero saber qual a corrente que circula. Por quê? Porque a corrente tem que passar por dentro do equipamento. Aí eu verifico o amperímetro. Aí eu venho aqui com o amperímetro. Tá? Coloco aqui meu amperímetro. Cadê ele? Eu venho com o terminal aqui. Coloco aqui. E eu venho com outro terminal. E coloco aqui do outro lado. Para quê? Para que a corrente entre no equipamento. Entre no equipamento e ela possa medir qual é a corrente que está circulando no meu resistor. Aí eu tenho, por exemplo, uma corrente aqui que está circulando de 2 amperes. Ok? Então essa é a diferença. Tá bom? É assim que você vai medir a tensão com esses dois equipamentos. Ok? Muita gente sempre bate lá, quando chega no laboratório, vai lá, pessoal, mede a corrente. Aí eles colocam o multímetro em cima do equipamento. Eu, não, assim você vai conseguir ver a corrente. Como é que a corrente vai entrar no equipamento para ele medir? Não entra. Então você tem que abrir o circuito para a corrente entrar no equipamento. Ok? É desse jeito. Aqui o esquema. Né? Aqui é o amperímetro. Eu abri o circuito. A corrente passa dentro dele. E o voltímetro. Eu só verifico a diferença de potencial de um ponto para o outro. Eu consigo medir aqui a diferença de potencial. Tá? Aqui é como se fosse um circuito aberto, né? Esse equipamento. A gente diz que é um circuito aberto, né? Que a corrente não circula aqui dentro. E é um circuito aberto e só verifica a diferença de potencial entre esses dois pontos de equipamento. Né? Quando tu usa um amperímetro, a gente diz que é um circuito fechado. Né? A corrente circula aqui dentro. Ok? Tá? Então, se você usar o amperímetro no lugar do voltímetro, tentando fazer isso aqui, tu pode queimar ele, porque quando tu faz isso, tu provoca um curto-circuito com o amperímetro. Se eu vier com o amperímetro e coloco bem aqui, a corrente que vai circular por dentro dele pode ser máxima e pode queimar teu amperímetro. Então tem que tomar cuidado, tá? Entenderam? Geralmente é o que acontece. Pô, eu tô com um monte de multímetro queimado lá, porque eles ativavam a função de amperímetro e iam medir como se fosse voltímetro. Aí ia queimando meus equipamentos. Okay? Então tem que tomar cuidado para isso, para não queimar o multímetro. Tranquilo até aqui? Já bateu a fome? Tô morrendo de fome já. Bora ver de onde a gente vai, pessoal. Deixa eu só mostrar as fontes dependentes. E na próxima aula a gente fecha as chaves, exemplo 1, exemplo 2, e fecha esse tópico. Fonte dependente. O nome já diz, depende. Depende de alguma coisa, de algum elemento do circuito. Né? Ela depende de algo. Né? Ela vai ter um sistema de controle, posso dizer assim. É uma fonte que ela vai variar conforme alguma coisa, alguma tensão, alguma corrente. Nós temos 4 tipos de fontes dependentes. Nós temos a fonte de tensão, controlada por tensão. Significa o quê? Eu tenho essa tensão aqui, mas ela vai variar essa tensão aqui conforme a tensão de um outro elemento em cima do resistor. Ou eu tenho a fonte de corrente controlada por tensão. Significa dizer que essa minha fonte... Deixa eu pôr a canetinha aqui. Significa dizer que essa minha fonte de corrente aqui
ela vai variar conforme a tensão de um outro lugar, tá? Então, tem 4 tipos, né? Fonte de tensão controlada por tensão, fonte de corrente controlada por tensão, fonte de corrente controlada por corrente, fonte de tensão controlada por corrente. São 4 tipos que nós vamos ter, tá bom? Mas é besteira. Não tem muita coisa, muita novidade para vocês, não. Ok? Quais são os símbolos delas? São esse losango, né? Quando tu vê um losango desse daqui, tu já sabe que é uma fonte dependente, tá? Fonte dependente, vai ter alguma coisa. Aí vai ser multiplicador, por exemplo, é uma fonte de tensão de 10 vezes I. O que é isso aqui? Significa que é uma fonte de tensão controlada por corrente, tá? Cadê? Fonte de tensão controlada por corrente, seria esse daqui. Ou se eu tiver um caso de uma fonte de 10 vezes V2, né? É uma fonte de tensão controlada pela tensão de um outro local, né? E assim vai, tá bom? Então, você já sabe qual é o símbolo da fonte controlada, né? A fonte independente é o círculo, né? E a fonte controlada é o losango. Nós vamos estar usando esses dois símbolos aqui, para fonte de tensão e fonte de corrente. Tá? Fonte de tensão e a fonte de corrente. Beleza. Bora ver esse exemplo bem aqui, né? Nós temos uma fonte de tensão controlada por corrente, mostrada no lado direito da figura abaixo, que tem uma tensão de 10I. Né? O que significa dizer? Olha só. Essa minha fonte bem aqui, tá vendo? Ela vai liberar uma tensão conforme a corrente que for passar pelo elemento C. Tá vendo? É assim que ela vai funcionar. Então, ela vai ter que saber qual é a corrente que vai estar passando aqui e ela libera uma tensão. É a tensão que vai estar saindo daqui. Apesar de estar o I, mas aqui é volt, tá bom? É uma fonte de tensão controlada por corrente. Tá? Então, desse jeito que vai funcionar. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui na frente. Pô, tinha um exemplo que eu queria mostrar para vocês, está no livro. Cadê? Vou ter que colocar depois. Não coloquei ainda. Eu queria mostrar para vocês como é que ela funciona, né? Eu queria mostrar para vocês. Olha, aqui está passando uma corrente tanto, tá? Bora calcular quanto é a corrente da fonte de tensão ali, da fonte de corrente controlada. A gente calcula e vê quanto é que fica, tá? Então a gente vai ficar por aqui, pessoal. Na próxima aula, a gente continua de fontes, que eu vou colocar o exemplo. E termina. Deixa eu falar alguma coisa. E a gente vai entrar em lei de... Não, a lei de ohms a gente já está. A gente vai entrar em nós, ramos e loops na próxima aula. Tá? É o início ali do sádico, 44 e em diante. A gente vai começar a analisar o circuito, como é que está a corrente da tensão. A gente vai ver depois resistores em série e divisão de tensão. Depois resistores em paralelo e divisores de corrente. Ok? Bora ver se na próxima aula a gente consegue terminar esse tópico aqui. E bora ver até onde a gente vai. Professor, Mas, diga lá, Jamile. quando o senhor falou de lei de ohms, o senhor falou de curto-circuito e circuito aberto. O senhor deu um outro nome para curto-circuito. O senhor pode repetir, porque eu acabei não anotando. Outro nome para curto-circuito? Não lembro. Eu dei um outro nome, Jamile? Qual foi? Jamile? Caiu, Jamile. Jamile. Quando eu falei de curto-circuito, circuito aberto foi um outro nome? Só para memória do que foi que eu tinha. Não sei. Jamile? Curto-circuito. Circuito aberto.
para circuito aberto. Quando tem uma resistência muito elevada, né? Quando tem uma resistência muito alta, então comportamento de circuito aberto. Não sei o que foi, então, que eu falei. Alguma dúvida aí, pessoal? Pessoal? Diga lá, Wellington. Fale. Ou tá apertando para sair, Wellington, apertou errado aí. Se vocês não têm mais nada, pessoal, nenhuma dúvida, a gente vai fechar por aqui hoje. Tá? Então, até a próxima aula aí. Sexta-feira a gente continua. Tá bom? E eu vou combinar alguma coisa para resolver exercícios com vocês, pessoal, o monitor. Para vocês adiantarem algumas coisas. Tá bom? Então, até mais. Professor? Diga lá. Fale, Gabriel. Tá escutando? Tô bem. Pode falar. Tá falhando. Não tô escutando. Não tô escutando, Gabriel. Oi? Não tô escutando. Tu falou alguma coisa? Sim, tô falando aqui. Tô pedindo desculpa por causa do áudio lá que saiu. Ah, tá. Tranquilo. Porque a minha irmã pegou meu celular, tava tomando um café aqui. E aí ela lançou o áudio, eu fiquei com muita vergonha depois, entendeu? Aí eu vim pedir Tranquilo. desculpa aqui no final da aula. Tá bom, então. Então, até mais, pessoal. Até sexta-feira aí. Tchau, pessoal. Bom almoço. Até sexta.